Olá, tudo bem? A gente está aqui novamente para passar para vocês algumas informações sobre essa volta das atividades comerciais, né? Ontem à noite, no dia 28, o nosso prefeito aqui de Indaiatuba fez uma live, né, sobre algumas informações. A gente vai resumir para vocês agora para entender como que é daqui para frente. Ontem eu gravei um videozinho falando um pouquinho sobre o que o governo do estado de São Paulo havia proposto, que era a liberação por fases. Então, Indaiatuba ia verificar que fase que a gente está. Indaiatuba está na fase 2, que é a fase laranja, chamada de fase de controle. Nessa fase, a gente pula da que a gente estava anteriormente, onde só as atividades essenciais podiam, estarem trabalhando, e a gente avança um pouquinho. Esse avanço, o que ele significa? Algumas atividades, como por exemplo, escritório, concessionária, atividades comerciais, comércios e shoppings, podem abrir, porém com restrições, com cuidado. Essas restrições é o quê? Primeiro ponto é ter álcool em gel sempre na porta do estabelecimento. Então, se você está nessas atividades e vai abrir, você precisa ter álcool em gel no seu estabelecimento. Outro ponto, todas as pessoas que estiverem dentro têm que usar máscara. Então, a máscara de proteção, ela é de uso obrigatório, ela já é, na rua e nos lugares de acesso comum, mas nas empresas que estão abertas também. E outro ponto também, que é a limitação da capacidade. Então, se você vai abrir, por exemplo, o seu escritório, somente com 20% da ocupação. Então, você pode abrir, mas tem que respeitar essas restrições. Essa fase 2 que a gente está agora, ela começa a valer a partir de segunda-feira, no dia 1 de junho, e ela vale por 15 dias. Então, até o dia 15 de junho, a gente está na fase 2. Então, é importante se programar para atingir essas obrigações, se você está nessas atividades e deseja abrir o seu comércio, sua atividade, até o dia 15 aí. Bom, pessoal, como a Luísa falou para vocês, ela já listou quais são as atividades que podem estar começando a voltar devagarinho a funcionar nessa fase laranja, na partir de segunda-feira, dia 1/6. Mas a gente tem recebido muitas dúvidas de algumas atividades, como por exemplo, bares, restaurantes, padarias, podem ou não abrir? Então a orientação é que ainda não está liberado, Isso vai ser um pouquinho mais para frente, mas você pode comercializar seus produtos como delivery, como drive. Então, por exemplo, numa padaria, a padaria pode sim estar aberta, as pessoas podem sim comprar os produtos, mas não pode haver consumação no local. Então, para bares, restaurantes, padarias, produtos alimentícios em geral, continuamos com essa restrição. Praça de alimentação do shopping, também está autorizada a abertura dos comércios na praça de alimentação do shopping, com a mesma restrição de não consumir no local, ainda para levar para casa, ou essas lojas podem fazer as entregas, Então, muitas atividades são questionadas para a gente. Então, assim, a gente vai estar falando um pouquinho mais das próximas fases para que vocês possam ir se organizando. Então, como a Luísa disse, a gente está na fase 2. Na fase 3, que está prevista para começar dia 16/6, nós já temos a abertura de bares e restaurantes e salões de beleza, porém, com a restrição de estar utilizando somente 40% da capacidade do local, Então, fase 3, abertura de bares, restaurantes e salões de beleza. As academias está previsto para a fase 4, que seria a partir de 1/7, limitado a 60% da ocupação das academias. A fase 5, prevista para 16/7, ela tem uma liberação quase que total das atividades normais das empresas, exceto teatros, cinemas, espaços públicos e qualquer evento que gere aglomeração. Então, para teatro, cinema e eventos, ainda não temos nenhuma previsão, Das escolas também ainda não temos nenhuma previsão, Então, vamos esperar aí o que vai sair nos próximos dias. E agora o Sérgio vai falar um pouquinho para vocês como que são as condições para que tudo isso realmente se efetive e a gente possa voltar às atividades normais. Bom, pessoal, a partir de 1/6 agora, como nós em Indaiatuba está na segunda fase, a faixa laranja, pelo mapeamento do governo do estado, as atividades que a Luísa passou vão estar podendo estar funcionando normalmente,
Porém, lembrando, ainda estamos em quarentena, todas as medidas de segurança devem ser tomadas, o uso de máscara obrigatório do funcionário e do cliente. Vocês têm que ser sem máscara, não pode permitir a entrada. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre uma pessoa e outra. Como eu sei a capacidade do meu estabelecimento? É medir 1,5 metro de distanciamento, você vai saber quantas pessoas caberiam lá dentro. Ah, mas chegou mais pessoas do que o permitido. Deixa do lado de fora, trabalha com senha ou alguma coisa nesse sentido, vai saindo, vai repondo. Os supermercados já estão fazendo dessa mesma forma, então acho que temos que tomar muito cuidado. Por quê? Todas as fases que a Márcia passou aqui, que seriam as próximas cores aí, verde, vermelho e tal, eles vão depender do número de casos contaminados na nossa região. Então, se o número de casos aumentar, além de nós não passarmos para outra fase, 3, 4, 5, nós podemos voltar para a fase 1, ou seja, só as atividades essenciais. Então, todo cuidado é pouco. Nós temos que manter o distanciamento, temos que manter o isolamento, se possível não sair de casa. Tudo aquilo que é possível a gente fazer, continua mais ou menos como está, porém com o comércio aberto, porque também as atividades econômicas estão sofrendo muito com essa pandemia. A gente aqui no escritório vive isso aí todo dia. Então a gente vê os comércios, vê as indústrias, então vai retomar a economia, porém de forma consciente, vamos tomar cuidado. A Prefeitura de Indaiatuba vai estar fazendo aí um acompanhamento em algumas regiões da cidade durante esse mês agora de junho, para auxiliar, ou seja, vai fazer orientação em cada bairro para ver como é que estão os comércios. Então, no dia 1 e 2 agora de junho, a Prefeitura vai rodar a Morada do Sol, medindo a temperatura de pessoal na rua, o uso de máscara, orientando as pessoas daquilo que pode ser feito. Quem está com gripe, alguma coisa, vendo a orientação de quais os sintomas que está sentindo para poder evitar que o coronavírus se propague, para a gente evitar voltar de fase. Então, todo cuidado é pouco. Dia 1 e 2, na Morada do Sol. Dia 3 e 4, no Campo Bonito. Dia 5, no centro da cidade. Dia 8 e 9, Parque das Nações. Dia 10, Jardim do Sol. Dia 12, Itaici. E dia 15, Jardim Maria Helena. Então a Prefeitura vai estar passando nesses bairros, orientando a população, orientando os comércios e uma certa fiscalização, vamos dizer assim, orientativa, com o cronograma que a gente está passando agora para vocês. Então, ou seja, acho que a gente pode dar sequência aí em tudo aquilo que a gente está fazendo de forma legal, de forma passiva, onde a gente consiga estar passando de fase a fase e daqui a pouco tudo isso ter passado, se Deus quiser. Para mais informações, pode contar com a gente, nos acompanhe nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida também, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai respondendo para vocês. A gente continua à disposição. Um bom retorno a todas as atividades e sempre com muito cuidado. Saúde ainda é o nosso bem mais importante. Vamos nos cuidar. Um abraço.